Estamos reunidos aqui para mais uma série, né? Mais um capítulo da nossa série AF10, Entrega e Ressurreição, penúltimo capítulo, hein? Estamos quase chegando lá, na linha de chegada. Maravilha, muito bom. Então, a ressurreição, até não tem que te lembrar aí, nós estamos conversando sobre a ressurreição espiritual e tantas coisas, né? É um tema quase vai abrindo tantas nuances que acaba se tornando quase inesgotável. Então, abordamos aí nos últimos capítulos a segunda vinda de Cristo, a história do arrebatamento da igreja, tantas coisas que vão acontecer na ressurreição, justamente de pessoas que já morreram, dos santos, transformação dos vivos e tantas coisas maravilhosas que Deus vai fazer e vai realizar, sim, para todos aqueles que estiverem prontos ali, tá bom? Nós temos que estarmos com as nossas lâmpadas muito bem acesas e cheias, hein? Nossas lâmpadas cheias e acesas, como diz lá na parábola das 10 virgens, né? Jesus Cristo alertou, olha, sejam prudentes, não sejam como as nécias, sejam prudentes. Então, estamos aqui justamente nessa rota, querendo compartilhar cada vez a palavra de Deus. O meu desejo é que o teu coração, você cresça mais com o Senhor. Não estamos aqui apenas para nos vermos através de uma telinha e conversarmos sobre uma passagem ou outra, não. O meu desejo é que seja gerado muita vida dentro do teu coração, uma aproximação, uma intimidade cada vez maior de você com o seu Pai, com Deus eterno, tá bom? Que haja um temor crescente nos nossos corações por tudo que nós estamos conversando. Os final dos tempos estão se aproximando, e os tempos vão se cumprir, não se engane, né? Vão se cumprir. Tudo que está na Bíblia vai se cumprir, porque ela é a palavra da verdade, do autor da vida, do Criador de todas as coisas, de todos os tempos. E ele cumpre aquilo que ele fala. Não se esqueça, né? Então, a ressurreição, como nós já temos conversado, é a ultrapassagem de uma situação carnal, humana, natural, à situação espiritual. Legal. Então, ou seja, do espírito da vida. Na semana passada, nós conversamos justamente, né, sobre a necessidade de nós termos acesso à ressurreição e através da novidade de vida que temos, através do nascimento pelo Espírito Santo. O Espírito, nós temos que sermos nascidos, né, não somente da água, mas também do Espírito, como o próprio Senhor Jesus Cristo conversou com aquele mestre da lei lá, com o fariseu Nicodemos, um dos maiorais dos judeus naquela época. Muito legal. Então aqui Deus se revela como Deus que faz de um morto uma pessoa viva, um vivo, de um morto, um vivo, e de um vivo, um novíssimo Adam, ou seja, um novíssimo Adão. Assim como o projeto inicial, perfeito como Deus criou, né, lá no primeiro homem, dentro do jardim do Éden, no princípio de toda a história, de todas as coisas, o novíssimo Adão vai ser instaurado dentro de nós. Então toda raiz de pecado, toda raiz de culpa, tudo isso vai sair, porque todo homem nascido carnalmente, humanamente, naturalmente, ele carrega consigo, não é verdade? Justamente o pecado humano, natural, mas isso é quebrado quando o Espírito de Deus faz uma obra maravilhosa no nosso interior. Então, lá em 1 Coríntios, eu quero compartilhar esse texto com você nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículos 44 a 47, diz o seguinte, a palavra de Deus: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Olha aí, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Esteja vivo ou morto. O meu estava morto, o seu também, de todos nós, mas foi vivificado pelo Espírito de Deus. Legal. Pois assim está escrito, diz no versículo 45, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Versículo 46, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. E no versículo 47 ele complementa: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então, eu e você hoje, nós somos do céu, embora tenhamos começado a nossa trajetória aqui nesta terra como sendo pessoas da terra mesmo. Eu e você nascemos naturalmente das nossas respectivas mães, tá certo? Mas nós também nascemos novamente pelo Espírito de Deus. Interiormente, nosso homem interior, ele foi ressurreto, né? Através do reconhecimento que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então, a ressurreição, ela representa uma revolução na evolução do homem natural.
Como é que é isso, pastor? É justamente isso. O homem que estava evoluindo naturalmente, né? Início, vai desenvolvendo até o seu final, a sua morte, nascimento até a morte. A ressurreição provoca justamente uma revolução no meio dessa evolução toda humana, porque justamente ela faz com que o homem não morra eternamente. A primeira morte é apenas uma morte carnal, dessa carcaça aqui, mas não representa mais a minha pessoa genuína em Cristo Jesus. Eu não sou mais humano, eu sou espírito, eu sou vivo em Deus. E você também, você pode dar um glória a Deus por isso. É uma alegria tremenda. Isso é para você pipocar do seu lugar e ficar bastante animado. A morte não mais governa sobre você nem sobre nós. A morte não governa mais sobre as nossas vidas. Por isso que eu vou te falar, nós não devemos ter medo da morte, não temos, porque sabemos que há uma vida gloriosa e eterna para todo sempre nos aguardando no reino do nosso Pai. Muito bom. Então, a ressurreição é uma pequena antecipação do fim bom, do fim maravilhoso criado por Deus da criação. A criação tem o seu fim. Então, a ressurreição faz com que nós venhamos a viver e gozar hoje na alegria plena tudo aquilo que já estava programado lá na frente. Você entende? Quando você vive a ressurreição do Espírito, você já vive a vida eterna aqui, querido. Você já vive um pouquinho do céu, uma experimentação do céu, que vai ser lá em cima aqui. Essa paz interior, essa alegria aí que você sente dentro do teu coração, essa firmeza toda, isso tudo é uma maravilha. Isso é do reino, não é daqui dessa terra. Então, é como se o termo da evolução se antecipasse, né? E nos mostrasse em pequeno o que nos está preparado lá na frente. Ou seja, através da ressurreição do nosso homem interior, podemos ter experiências do céu, ainda aqui presentes nesta terra. E isso Deus espera que nós vivamos mesmo. Você e eu podemos ter experiências pequenas, grandes, sutis ou não, dos céus aqui nesta terra. Aleluia! Você quer ter essas experiências? Eu também. Muito bom. Então isso é uma revelação dentro da evolução, uma revolução dentro da evolução que ainda continua e segue o seu curso. A evolução não vai parar. Não é porque eu me tornei filho de Deus, não é porque eu tenho meu homem interior, meu espírito vivo, que, por exemplo, eu vou deixar de envelhecer por fora. Esse tempo aqui, essa evolução carnal humana, ela vai continuar. Pode continuar bem melhor do que estava seguindo antes, com certeza, porque através da instrução, através da educação na justiça, através da orientação e da direção do Espírito de Deus, eu vou aprendendo, né, através da palavra da verdade, a viver de uma forma como Deus planejou o homem viver nessa terra, de uma forma responsável, de uma forma tranquila, cuidando do seu corpo, cuidando do seu templo, né? Você e eu, nós temos um templo do Espírito, esse corpo aqui é templo do Espírito de Deus, então nós temos que cuidar bem, tá certo? Mas nem por isso eu vou deixar de evoluir naturalmente. Esse corpo ele vai cumprir o seu tempo. Tá certo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? As ruguinhas vão chegar. Não quero ruga não, mas vai ter. No céu não, mas aqui ainda vai ter. Você vai criar lá uns pezinhos de galinha, vai ficar enrugado, mas faz parte dessa evolução. Agora, a ressurreição ela gera uma revolução em cima dessa evolução natural. Você, por dentro, você está cada vez mais sendo renovado, cada vez mais sendo, né, está se tornando uma pessoa cada vez mais leve, mais animada, mais alegre, mais vital, mais cheia de energia interior. E isso contagia o teu corpo do lado de fora também. Faz você viver de uma forma muito diferente, né, nesse plano natural. Então, Deus quer que você experimente o céu aqui na terra. Ele quer! Com certeza. E a partir do momento que você experimentar dessas experiências que você tem aqui na terra, da partir do céu, você também está sendo um exemplo, uma influenciadora grande para as outras pessoas, tá bom? Então, nós não somos daqui. Saiba disso. Eu e você não somos daqui, mas eu não estou nessa terra. Mas você não é mais daqui. Somos como peregrinos em terra estranha, como disse muito bem o apóstolo Paulo, inspirado pelo próprio Espírito. Então, a realidade da nova criatura é isso aí. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Depois você pesquisa aí na sua Bíblia, lê lá, mas justamente sintetiza o seguinte: a condição da nova criatura em Deus, que fala que o homem, ele é um espírito. Eu não estou, não, eu sou um espírito e que habita num corpo
que vai ter o seu tempo determinado e possui uma alma, tá certo? Então, essa é a condição da nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Por quê? Se fez novo por dentro. E esse novo por dentro vai influenciando também o ser renovado um pouco do lado de fora, tá bom? Saiba que quanto mais você, até pesquisas científicas relatam isso, né? Pessoas mais alegres, pessoas que se estressam menos, pessoas que vivem de uma forma mais leve, elas vivem até mais, ganham longevidade aí, porque o corpo lhe responde, né, a todo um efeito, tudo que acontece lá no nosso interior. Então, antes o nosso espírito ele estava morto, mas agora ele reviveu, tá certo? Então fica com essa palavra aí, Deus te abençoe nessa noite e até a próxima.